Olá, bom dia. São Luís é uma das capitais do Nordeste com o maior número de amputações de órgãos. Na Santa Casa, por exemplo, aqui em São Luís, chegam a ser feitas diariamente até 6 amputações. A maioria delas por conta de problemas decorrentes da diabetes. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui para tomar café comigo e conversar sobre esse assunto é o Dr. Tiago Cavalcante, que é cirurgião vascular. Bom dia, Dr. Tiago. Bom dia, Elda. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Esse número aqui me deixou assim meio alarmada e impressionada. Chegam a ser feitas até 6 amputações por dia? É um número que assusta, mas é um número verdadeiro. Pelo que a gente tem visto nos últimos meses ou até nos últimos anos, existe até uma possibilidade desse número ser maior. Não é maior por uma falta de condições estruturais para se realizar esse tipo de procedimento, porque existem hoje vários pacientes na fila para fazer esse tipo de procedimento e a gente não está falando de amputação maior, como amputação de pé, de perna, às vezes é amputação de dedo apenas. Mas é uma amputação? É uma amputação, sim, né? sem dúvida, sem dúvida. É uma amputação, é uma mutilação. Uma mutilação, sem dúvida. A maioria deles sempre é por decorrência de complicações da diabetes, doutor? Sim. O maior volume desses pacientes são pacientes portadores de diabetes, mas principalmente portadores de diabetes que não têm o cuidado adequado, que não têm o acompanhamento adequado, que não fazem o controle da glicemia da maneira correta durante muito tempo, e isso acaba trazendo complicações circulatórias a nível de pé e de perna. Porque é bom que se diga que a gente não está dizendo que a diabetes vai levar a um processo de amputação. Está se falando da falta de cuidados e do controle da doença, é isso, é importante frisar para o telespectador que a diabetes ela não é uma taxação. O paciente em diabetes ele vai evoluir com uma amputação de perna, vai ficar cego, vai ter problemas renais. Essas complicações elas são comuns nos pacientes que não tratam, que não acompanham, mas a gente tem diversos pacientes que chegam a viver 80, 90, até 100 anos com diabetes. Porém, são pacientes que têm diabetes, só que são pessoas controladas, são pessoas que entendem a gravidade do seu problema e sabe controlar, sabe fazer o tratamento da maneira correta. Eu acho que o senhor falou numa coisa assim fundamental, que entendem a gravidade do problema, porque a princípio a diabetes pode parecer uma coisa assim meio sem importância. Eu tenho diabetes, que interessante, passou. É como se eu tivesse uma dor de cabeça. Não é bem assim, né? Não é. Isso acontece principalmente porque a diabetes é uma doença silenciosa. Isso. A diabetes ela não causa dor de cabeça, não causa febre, não causa nenhum sintoma que faz com que o paciente sinta e tenha incômodos. A diabetes é uma doença que, na grande parte das vezes, quando é feito o diagnóstico, o paciente ele já tem esse problema há vários anos. Isso. Então, isso a gente tem que ter como alerta a importância do check-up anual. Principalmente se você tem fator de risco, como parente de primeiro grau que já tem diabetes, pai, mãe, irmão, ou se você tem outros fatores de risco, como obesidade, como sedentarismo, idade mais avançada. Então, a gente tem que relacionar os pacientes que têm fatores de risco para fazer o check-up anual e prevenir esse problema. Essa falta de sintomas, essa falta o fato dela ser assintomática, complica muito a situação que você está dizendo. Ninguém vai pro médico, por exemplo, e diz, doutor, eu acho que eu estou com diabetes. Não tem isso, não. Né? Você sente uma dor, aí você vai. Você sente um desconforto, você vai. Mas no caso da diabetes, você não sente nada. E aí? Existem alguns achados que o paciente com diabetes ele pode vir a apresentar, porém, quando apresenta em estágio mais avançado. Por exemplo, uma paciente rígida, um paciente saudável, que de repente, com seus 40, 50 anos, começou a apresentar uma perda de peso significativa e sem um fator causador. Existem, claro, várias coisas que podem levar a essa perda de peso, só que o diabetes é uma delas. Além disso, por exemplo, quando a taxa de açúcar está muito elevada, o paciente ele pode ir ao banheiro urinar e observar que no vaso sanitário está cheio de formiga, porque a urina fica muito doce e aí, consequentemente, vai começar a juntar formiga no seu banheiro. São sinais, assim, são achados que o paciente pode ter, mas quando tem, já está bem avançado o problema. Essa questão de urinar e deixar a formiga chegar, ela hoje é meio relativa, né? Porque se você faz no vaso, deu descarga, a formiga não vai nem ter tempo de chegar até lá, né? A não ser que caia alguns pinguinhos do lado de fora. E aí já complica um pouco mais ainda esse diagnóstico, né?
Exato. E por isso a gente sugere que todo paciente faça esse check-up, o paciente com fatores de risco faça check-up para consiga identificar de forma precoce, para que não precise identificar através desses achados que são em situações mais avançadas. Aí você precisa estar muito ligado para conseguir identificar essas situações que você falou. Mas aí a gente volta para outro problema, a questão da atenção à saúde, principalmente a saúde básica, né? Para você fazer um check-up, assim, a gente pode até dizer com naturalidade, mas não é tão fácil para todo mundo fazer um check-up anual. Sem dúvida. Deveria ser. Infelizmente, claro. Quando o SUS ele foi projetado, né, deveria se ter uma atenção básica de qualidade, porque quando a gente investe na atenção básica, sai muito mais barato do que investir na atenção terciária. É verdade. Porque se você imaginar que contratar um especialista como um cirurgião vascular para estar em um hospital fazendo essas cirurgias, que seja uma amputação, é muito mais caro do que você colocar um médico clínico geral no povoado fazendo o screen, né? Fazendo o reconhecimento dos pacientes com fator de risco e fazendo com que esses pacientes façam um acompanhamento, né? Tenham um acompanhamento de uma maneira de mais qualidade. Aí a gente fica pensando assim, por que não é feito? Claro que eu não estou querendo que você me dê a resposta, né? Mas assim, a gente fica pensando, por que não é feito? Se é mais barato, é mais simples, vai evitar problemas, superlotação de hospitais, por que não é feito, né? Então a gente acaba ficando com esse quadro que a gente está falando aqui agora. Esses pacientes que o senhor se refere que passam por esse processo de amputação, esse número é alto porque também é só em São Luís que faz? No estado do Maranhão, de uma forma especializada, só em São Luís. Na verdade, nós tínhamos até cerca de um ano e meio atrás, 2 hospitais que faziam, que era o Socorrão 1 e o Socorrão 2, que são 2 hospitais municipais, porém que atendem uma demanda de todo o estado. Só que há cerca de um ano e meio atrás, talvez até um pouco mais, o Socorrão 2 fechou metade do centro cirúrgico para reforma e, consequentemente, a cirurgia vascular e os seus pacientes foram todos destinados ao Socorrão 1. Então, hoje, no estado do Maranhão, atendimento especializado de cirurgia vascular para esse problema nós só temos no Socorrão 1. E aí os pacientes, devido à capacidade ser pequena, o Socorrão é um hospital pequeno, os pacientes eles ficam internados na Santa Casa, que é ao lado, e vão para o Socorrão 1 para ser operado. Então, tudo hoje é uma logística, necessita de ambulância, então isso tudo gera um problema grande quando a gente fala de conseguir solucionar, porque às vezes, diariamente nós temos especialistas lá, apostos para fazer esse tipo de procedimento, só que existem várias barreiras que impedem com que isso seja feito. Uma das barreiras é porque o Socorrão é um hospital de trauma. Então, o hospital de trauma é que nós temos um paciente para fazer uma cirurgia de uma amputação, que é uma cirurgia grave, um paciente que está descompensado, está precisando daquilo, mas acabou de chegar um paciente baleado ou acidentado. Esse paciente vai passar na frente. Meu Deus, então passa na frente, toma a vaga do paciente com pé diabético, que hoje chegou 2, 3 acidentados, vai passando na frente e esse paciente acaba ficando para amanhã, para depois. Então muitas vezes o paciente ele chega com um dedo machucado e daqui a 2 semanas ele vai conseguir ser operado e aí ele já perde o pé, não perde mais o dedo pela evolução do problema. Peraí, agora a gente dá uma pausa, a gente toma um café depois dessa informação aí. Vamos fazer um intervalozinho aqui, vamos tomar um café, digerir essa informação junto com o café que ele falou e a gente volta já, só um minuto. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o cirurgião vascular Tiago Cavalcante sobre amputações que são realizadas diariamente em São Luís. Vamos voltar para aquele assuntinho chato que o senhor falou no final. A pessoa chega com o dedo, vamos dizer, vai amputar o dedo, está lá, necrosado e bababá. Chegou 6 baleados na frente dele, ele entrou, ele já perdeu 2 dias, pode ser 2 dias. Sim. Em 2 dias já tem muita complicação que já pode levar a uma amputação de um órgão maior? Sem dúvida. Em horas pode acontecer, né? Porque o paciente com diabetes descontrolado, o paciente com diabetes que não faz o tratamento adequado, ele é um paciente que a gente considera imunodeprimido, é um paciente que tem o sistema imunológico mais fraco. Então, qualquer infecção, qualquer inflamação, ela progride de uma maneira muito acelerada, uma maneira muito rápida. Isso faz com que esse paciente, que às vezes chega lá com a gente com
uma história de um dedinho machucado porque deu uma topada e ele diz, doutor, isso aconteceu tem 3 ou 5 dias. E ele chega numa situação lamentável, né, com o dedo comprometido, às vezes até metade do pé comprometido. Isso acontece por 2 motivos. A imunodepressão, que eu falei, o paciente tem as taxas glicêmicas muito alteradas, então, consequentemente, ele vai evoluir com essa imunodepressão. E, além disso, problemas circulatórios periféricos. A circulação, ela é comprometida. Então, chega pouco sangue nos pés e nos dedos mais distais. Então, qualquer pequena lesão, ela compromete de uma forma muito rápida. Então, teoricamente, esse paciente que chegou no hospital hoje com essa lesão, na teoria, ele deveria fazer o tratamento assim que possível. Ou seja... De preferência logo. De preferência hoje, se a gente conseguisse. Isso. Se ele chegou hoje pela manhã, colhe o exame de sangue, faz uma boa avaliação e vê se tem necessidade de ser feito hoje. Se tiver, tem que ser feito hoje. Porém, o que a gente vê é que muitos pacientes que têm necessidade de ser feito hoje não conseguem. Não conseguem por falta de estrutura física para isso. A demanda é muito grande, a demanda é muito grande. Todos os municípios, sem né, dúvida. Que você está falando. A gente tem um hospital, acidente, qualquer coisa, a gente tem um hospital municipal responsável, é um hospital de uma cidade responsável pelos pacientes de todas as cidades. 217 ou pelo menos das mais próximas. Mas vem de todo lugar. Vem de todo lugar. Eu cobri muito socorrão, me lembro, vinha muita ambulância de tudo quanto era lugar e vamos despejando os doentes, as pessoas precisam, vão embora e tchau. O problema é de São Luís, né? E isso acaba fazendo esses números aumentarem. Exato. A gente a gente confabula algumas possibilidades de resolver ou de tentar melhorar isso. É claro que a melhor forma de resolver não é colocando vários hospitais no interior do estado para fazer esse tipo de cirurgia. O ideal não, o ideal é colocar melhorar a atenção básica, para evitar que chegue nessa situação. Mas aí isso dependeria de cada município. A responsabilidade é do município. Porque na hora de enviar especialista, vai mais aqui de São Luís para resolver o problema. Sim. Mas a atenção básica é problema de todos os municípios e cada um podia fazer a sua parte. Sem dúvida. Mas aí isso é um estado imaginário nosso, né? Acredito que não, porque não é caro. Nós não estamos falando apenas de um médico fazendo essa prevenção. A gente está falando de uma educação da rede. Porque se você treinar bem a equipe de atenção básica, e eu estou falando do agente comunitário de saúde, eu estou falando do técnico de enfermagem, da enfermeira e do médico, é uma equipe multidisciplinar, onde o médico é apenas a ponta, né? Mas nós temos uma ramificação muito grande, que é quem tem o contato, porque se você imaginar uma equipe de saúde da família de um povoado, vamos imaginar uma cidade próxima como Rosário, um povoado de Rosário, onde o médico vai uma vez por semana, ou às vezes uma vez a cada 15 dias, mas o agente comunitário de saúde está lá diariamente. Todo dia, porque o agente comunitário de saúde ele mora no povoado. Então é ele que tem contato diariamente com os pacientes. Então a importância de uma educação para conseguir evitar. Com educação a gente consegue evitar talvez mais de 80% dessas amputações. Porque as amputações elas só acontecem porque elas não são avaliadas e identificadas da gravidade no início. Porque se for identificado no início a gente consegue evitar. Mas isso foi o que eu lhe falei, é uma situação imaginária, por quê? Não porque não seja simples, mas porque não é colocado em prática. Exato. Porque se fosse colocado em prática essa saúde básica, simples, como o senhor falou, o agente comunitário está lá, o agente de saúde está lá, o enfermeiro às vezes também está lá pertinho, está lá na sede, o médico pode ir de 15 em 15 dias. Quer dizer, falando é uma coisa tão simples. É quando a gente fala cirurgia de amputação, a gente já fica assustado. Mas acontece que imaginaram que os municípios parecem não dar atenção para essa situação. Infelizmente. Infelizmente isso acontece, a gente costuma dizer que é mal do brasileiro. Eles preferem remediar do que prevenir. Né? Mas a verdade, a prevenção é mais barata. Né? A prevenção é mais barata, a prevenção é mais efetiva, a prevenção ela é mais, vamos dizer que ela é mais saudável, pensando numa sociedade, porque se você imaginar que esse paciente, a gente está falando e estamos imaginando apenas aquele paciente, ele vai ser mutilado porque ele vai perder o pé ou a perna, é grave, é ruim para o paciente? Não, é grave e ruim para o paciente e para toda a população, porque aquele paciente ele vai virar um paciente dependente do governo, porque vai se aposentar, então assim, imagine a cascata de problemas que são ocasionados pela falta de atenção básica. A gente não está pensando só num paciente,
pô, o paciente amputou, é gravíssimo, é horrível para o paciente, mas imagina toda a sociedade que tem que pagar depois pela assistência do paciente. Exatamente, quer dizer, o que não se gastou lá no começo, que vamos botar sem proporções, não se gastou R$10 no começo, se gasta 100 no final com cada paciente. Dúvida, mais ou menos isso, né? Dúvida. E se houver a possibilidade, assim, desse... O hospital Socorrão, que o senhor falou, é um hospital de trauma. Isso. Tá. Se ele ficasse só com trauma, de urgência, dava para resolver a situação, né? Sim. O ruim dessa demanda é porque ela acaba colhendo todas as especialidades. Sem dúvida. E aí, como é que vocês fazem no dia a dia para escolher? Tipo a escolha de Sofia, mais ou menos? Olha, é difícil. É difícil. Eu lhe digo que não é saudável. Eu imagino. Não queria estar no lugar de vocês, para estar na linha de frente em uma urgência como essa. Muitas vezes não cabe a nós escolher quem vai ser operado. A gravidade do paciente é que diz isso. Né? A gente não vai escolher, vamos escolher esse porque tem cara de ser mais humilde ou esse. Não. Infelizmente a gente escolhe pela mais gravidade. Só que tem paciente grave e tem um paciente muito grave. Infelizmente muito grave passa na frente. Quando os dois são graves, os dois são graves, é uma coisa que não depende da gente. É muito complicado, não né? depende da gente. Isso é a rotina de vocês? Todo dia. Todo dia. A realidade dos hospitais de trauma aqui no Maranhão, aqui em São Luís, é uma rotina desgastante, porque a gente tenta resolver o problema da maneira como é possível, mas o dia só tem 24 horas e a gente para todo mundo. E nós temos pouquíssimas salas de cirurgia. Imaginar que de quantas vocês dispõem hoje? No Socorrão 1, funcionando diariamente, em torno de 4. No Socorrão 2, mais umas 3, porque o Socorrão 2 está com a metade da demanda. 3 ou 4 no Socorrão 2. Então, é uma situação difícil a gente conseguir em 24 horas resolver o problema não só do pé diabético. Aqui a gente está falando sobre o pé diabético, sim, né? Mas a gente está falando que é um hospital que resolve trauma, resolve pacientes com abdômenes inflamatórios, como por exemplo apendicite, diverticulite, outros problemas que não são relacionados a trauma, mas que precisa ser operado também, e é o único hospital de porta aberta. Nós temos grandes hospitais no estado do Maranhão, com uma estrutura belíssima, como por exemplo o Carlos Macieira e o Hospital Universitário Presidente Dutra, só que são portas fechadas. Se um paciente passa mal na porta, ele não vai ser atendido porque ele não pode ser atendido lá. Ele tem que procurar um outro hospital de porta aberta. Que encaminhe ele para ir lá, encaminhe ele para ir lá em um segundo momento. É mais ou menos assim, a gente só entra lá com passaporte. Mais ou menos isso. Não pode chegar e dizer, eu quero entrar, não. Infelizmente. Tem que ter alguma coisa que destrave a porta. Isso faz com que o atendimento lá seja melhor, porque é um atendimento regulado. Então, hoje é luxo um paciente do SUS ser operado no Macieira ou no Dutra, porque a hotelaria é muito boa, o serviço de atendimento é muito bom, cada paciente fica na sua cama, fica sendo atendido. A gente fala isso como se fosse uma coisa de outro mundo. O mínimo, é o básico. É o mínimo, mas parece o paciente luxo, tem uma cama, não é o comum, vamos dizer aqui para nós. Quando você anda pelos corredores do Socorrão, você entende o oposto disso. Verdade. Os pacientes dormindo nos corredores, dormindo em maca nos corredores, né, numa situação subhumana. Então, assim, quando você consegue regular e esse paciente ele sai do inferno ao céu, quando ele consegue ser regulado de um corredor de Socorrão para um leito de um Dutra, por exemplo, ele está no paraíso, é um hotel 5 estrelas. Eu acho que até quando ele consegue o leito lá mesmo pelo Socorrão, ele já está... Já melhorou muito. Já está no céu. Aí quando ele vai para o Dutra, porque ele chegou no paraíso. Mais ou menos assim, né? Tem vários estágios nesse purgatório. Tem o purgatório, tem o inferno, tem o céu, tem o que está acima do céu. Mas é verdade, a gente fica brincando com a situação, mas é uma situação muito grave. Então, a gente tem que tomar cuidado para não chegar a essa situação. E isso eu estou falando com relação à diabetes, que é um dos maiores riscos da amputação. A gente tem que cuidar da gente para não chegar nessa situação de o Estado ter que escolher entre o nosso tratamento e o tratamento do colega de maca, vamos dizer assim, né? Porque se chegar um baleado ou um quebrado na frente, vai passar na frente. Não tem o que fazer. É o risco de morte imediata. O risco de morte imediata tem que ser atendido imediatamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Só uma última pergunta, vocês sonham com um dia em que a gente pode ter um número menor do que esse? Que se eu chegar aqui eu perguntar, se eu dizer, não, a gente tem uma amputação de vez em quando? Esse seria o paraíso, né? Seria o paraíso. Eu acredito que
e todas as vezes que eu sou convidado para dar uma entrevista ou para falar sobre esse assunto, isso para mim é um gás a mais, porque eu acredito que diversas pessoas vão assistir essa matéria, diversas pessoas vão estar nos acompanhando. O secretário de Saúde, por exemplo. O secretário de Saúde, os nossos colegas deputados, né, o governador. Esperamos que se tenha a sensibilidade para a causa, porque eu volto a dizer, não é caro você conseguir a melhora da atenção primária. Isso. Nós estamos imaginando seminários, educação, fazer com que o agente comunitário de saúde entenda o que é o problema, saiba como identificar na fase inicial, saiba quando aquele paciente está evoluindo mal, essa é a hora de mandar para São Luís, já que só resolve em São Luís, essa é a hora de mandar para São Luís. Entendi. E não acabar acontecendo como acontece muito, o paciente tem uma lesão com 1, 2, 3 dias, vai fazendo curativo com alguma coisa, vai tomando remédio, quando vê já está numa situação muito grave, e aí é a hora de mandar jeito, e não tem mais o que fazer. Aí também a gente precisa da conscientização dos gestores municipais, a atenção para a saúde básica, aquela coisinha toda que a gente foi falando ao longo do problema. Se cada um fizesse a sua parte nessa cadeia, a gente não chegava nessa situação. Mas ainda é tempo, sempre todo é tempo. Mundo. Todo mundo tem responsabilidade, todo mundo tem uma parcela de culpa pode nisso. Fazer um pouquinho. A culpa não é do governo federal, do estadual e nem do municipal. Todo mundo tem uma parcela de culpa e a gente precisa tentar conscientizar o seu deputado federal, o seu deputado estadual, o seu vereador, o seu prefeito. Vamos tentar melhorar essa realidade. Isso. Porque hoje pode ser uma pessoa desconhecida, amanhã pode ser um parente seu, um vizinho seu que está precisando. A gente vai sentir que o problema é bem grave mesmo. Sem dúvida. Doutor Thiago Cavalcante, olha, muito obrigado por essa conversa super esclarecedora, por compartilhar todas essas informações com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez falando sobre esse assunto, falando sobre um assunto de extrema importância, que causa morte, que causa mutilação e que é totalmente prevenível quando a gente consegue melhorar a atenção básica, melhorar a informação e quando a gente consegue sensibilizar o poder público de que é mais importante prevenir do que remediar. Sempre. Bom dia para você. Bom dia para você aí do outro lado, que já sabe, essa conversa fica à sua disposição no nosso site, acesse a hora que você quiser, quando você quiser, porque a nossa grade de programação está lá bonitinha, com todas as informações para você, para ver, para rever do jeito que você quiser. Mas só para lembrar, estou aqui todo dia, 8h30 da manhã, combinado? Tchau!